O bolsonarista cristão é mais bolsonarista que cristão. O Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, fez uma pregação dizendo o seguinte: olha, esse negócio de pátria armada não funciona não. Ele é contra o armamentismo, é a posição da igreja. Essa posição não é dele não, essa posição vem do Vaticano. Esse vídeo desse cara aí, nitidamente é um cara de esquerda, nitidamente é um cara que não é cristão, nitidamente é um cara que coloca o catolicismo acima da fé cristã e até do patriotismo. Primeiro, ele fala que os bolsonaristas são mais bolsonaristas que cristãos. Mentira. As pessoas que apoiam o Bolsonaro, que são cristãs, apoiam o Bolsonaro porque ele apoia o cristianismo. Mesmo que ele não seja cristão, ele apoia o cristianismo. E ele facilita a propagação e a liberdade da crença cristã. Por exemplo, colocando o ministro no STF, cristão. Isso vem de Cristo. Cristo, quando ele foi capturado e Pedro ameaçou ali, uma reação e falou assim: aquele que vive pela espada também morrerá. Sim. Lucas 22, verso 36, versão King James. Então Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, vende-a, a própria capa, e compre uma. E a pregação toda da igreja vai ao encontro da sociologia contemporânea. A sociologia fala que num país violento como o Brasil, armar a população só vai piorar as coisas. Ele fala que mais armas na rua, na população, traria mais violência, de acordo com os institutos socialistas. O que se provou mentira, já é comprovado. Nos últimos meses, ou em 2021, aumentou a venda de armas de fogo no Brasil. E nunca teve índices de violência, índices de homicídio tão baixo nos últimos 27 anos. Nunca teve índices de violência tão baixos em 27 anos no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. A gente está vivendo um dos períodos mais calmos e tranquilos em relação a homicídios, incluindo de negros e de gays. Ou seja, esse cara, ele falou várias mentiras, inclusive ele falou que uma declaração de uma pessoa que se diz bolsonarista representasse a opinião de todos os cristãos. É como se a opinião dele sobre o bolsonarismo representasse a opinião de todos os cristãos. É como se a opinião dele do Papa, é como se a opinião do Papa representasse a opinião de todos os católicos que se dizem servir a Deus. Vá no Texas, olha só, Texas, o estado mais armamentista dos Estados Unidos. Um desgraçado invadiu uma igreja e matou 26 pessoas baleadas e feriu mais 20. 26 pessoas mortas e feriu mais 20. Ninguém estava armado na igreja. Ele conseguiu fugir, mas depois foi encontrado morto. Não se sabe a causa da morte até onde eu li. Porém, em 2019, teve um maluco que invadiu uma outra igreja lotada de idosos, parece uma igreja protestante, e lá tinha um cara armado. E esse terrorista que invadiu a igreja armado, já estava dentro da igreja durante o culto, ele matou 2 pessoas, mas ele foi morto imediatamente por um dos fiéis que estavam lá armados, na mesma hora, como se ele fosse um segurança. Ele se levantou e já atirou no cara, instantaneamente. Assim que o terrorista atirou e matou 2 pessoas, ele foi almejado por um dos fiéis que estavam armados. E depois se levantou mais 2, 3 pessoas que também estavam armados dentro da igreja. Ou seja, uma igreja de pessoas armamentistas. E isso comprova aquilo que a gente já sabe. Logo no Texas, cara, o Texas aprendeu. Agora todo mundo vai para a igreja armado. Por quê? Porque lá não é só os psicopatas que têm direito a andar de arma por aí. Os cidadãos de bens também têm para se defender. Se um psicopata quiser, uma pessoa de esquerda, marxista, fundamentalista das teorias de doutrina esquerdista, quiser invadir uma igreja católica, quiser invadir uma igreja evangélica e metralhar todo mundo, não vai ter ninguém armado para defender, a não ser que tenha um policial lá em Paisana. Tirando isso, todos eles serão massacrados. Isso nunca mais vai acontecer numa igreja do Texas, porque lá, inclusive, os idosos têm armas. Eu não tiro isso da minha cabeça. Qualquer muçulmano extremista, qualquer pessoa maluca da esquerda que quiser invadir uma igreja e metralhar as pessoas, ele vai conseguir sem dificuldade. Isso não vai mais acontecer no Texas.
porque lá, direito à vida, legítima defesa é um direito fundamental, que a esquerda, no Ocidente, faz de tudo para que as pessoas não pratiquem esse direito. Pelo contrário, é aquela coisa da engenharia social. Olha, nós vamos, como existe uma cultura armamentista nos Estados Unidos e aos poucos estão morrendo, nos outros países da América Latina, o que impera é a cultura do paternalismo estatal, onde diz, olha, não precisa de arma, mais armas, menos vidas. Então deixa que o papai Estado te proteja. Sendo que na América Latina, como no Brasil, por exemplo, o que impera nessa engenharia social, nessa engenharia socialista, nessa engenharia cultural, melhor dizendo, as pessoas têm medo de ter armas em suas casas, pessoas do bem, de bem, têm medo. Logo, uma pessoa como os cristãos brasileiros da América Latina, não os cristãos americanos, olham para a arma como uma coisa desnecessária. E essa doutrina não é cristã, essa doutrina não é americana, essa doutrina é socialista. A doutrina de que a arma vai trazer mais mortes, quando na história da humanidade foi o contrário. Quem tinha mortes, quem era... É só olhar... Cara, olha para a África. Na África, todo ano são massacrados milhares de cristãos nas mãos dos muçulmanos. Porque os cristãos não têm armas, os muçulmanos sim. Por que isso não acontece nos Estados Unidos? Por que as pessoas que odeiam os brancos, odeiam os cristãos, odeiam o casamento, odeiam etc., não massacram os americanos de direita? Porque os americanos de direita têm armas. Eles tentaram fazer as manifestações, depredações, cidades como Texas e outras, mas essas cidades estavam fortemente armadas. As pessoas ficavam na frente das suas portas com suas armas de calibre alto e eles simplesmente passavam com as suas placazinhas falando racismo não, vidas negras importam. Ué, não quer destruir minha casa? Não quer tacar fogo na minha casa? Por que não faz isso agora? Eu tô com um M16 aqui. Eu estou com uma pistola aqui. Entendeu a diferença? Na África, os muçulmanos fazem a festa. Ou seja, essa doutrina da América Latina, do Brasil, é uma engenharia social. Eles colocaram na cabeça das pessoas, até de pessoas que se dizem cristãs, armas? Não, eu não preciso de arma. Jeová é meu protetor. Qualquer coisa eu ligo para a polícia, qualquer coisa eu ligo para o Batman. Eu vou ficar seguro na minha casa, eu vou ficar seguro na minha porta, eu vou ficar seguro nas ruas. E se alguém me assaltar, é só entregar o carro e pronto, acabou. Ok. Assim, muitas pessoas são vítimas da violência, de estupro, de assassinato, de bobeira.